convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Sempre é de Jesus, né? Não é do evangelista, é de Jesus. É obrigação do evangelista anunciar Jesus, como é obrigação da igreja hoje também anunciar Jesus e fazer o que Jesus disse, como Jesus disse. Fazer o que Jesus fez, como Jesus fez, e aquilo que Jesus disse, como Jesus disse. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos. É bom ver com o que ele fala. Sempre eu digo isso, mas aí a maioria de vocês lê o Evangelho assim, né? Sem prestar atenção no que está acontecendo. Aí vai entender pouco, muito pouco. Se o teu irmão pecar contra ti, então ele está falando de um irmão que peca contra o outro, que fala do outro, calunia um outro, ou faz alguma coisa contra o outro, vai corrigi-lo. Nosso Senhor manda corrigir o irmão que pecou, que blasfemou, ou que fez um pecado, ou pecado contra a pessoa, né? Vai até ele e corrige. A obrigação na igreja, na comunidade, é corrigir quem peca. Mas primeiro ele diz, Mateus 18, em particular, a sós. Então, pessoa que fala de nós, ou uma calúnia, ou não sei, chama a pessoa e conversa. O que está dizendo aqui? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Pronto, se ele disser realmente pequei, me perdoe, pronto, ali terminou. E se não ouvir? A maioria das vezes, né? A maior parte das vezes não ouve, né? Se ele não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas. Uma ou duas testemunhas. Toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Primeiro, conversa com ele a sós. Se ele pedir perdão, aceitar, terminou. Se não, chama a testemunha, ou uma ou duas. Aí a coisa já fica, né, mais colegiado, para que as pessoas saibam o que está acontecendo.
Aí conte o que está acontecendo. Ó, o irmão falou isso, é uma calúnia, ou é isso, uma difamação. Se ele escutar, na presença da testemunha, de uma ou duas, está resolvido. Se não der ouvido, aí anuncia para a igreja todinha. Era assim que eles faziam. É assim que era feito, né? Chama a pessoa, primeiro a sós. Se não resolver, chama a testemunha. Se não resolver, diz para a igreja todinha. Na frente da igreja todinha, né? Agora, se ele não ouvir nem a igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, aí ele vai ser expulso da comunidade. Olha, quem está dizendo é nosso senhor, viu? Não sou eu não, porque depois vai dizer, o padre está falando de mim. Estou não, estou falando do evangelho, né? Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público, seja expulso da comunidade. Então chama primeiro a sós. Não ouviu? Duas testemunhas, uma ou duas. Não ouviu? Fala para a igreja todinha. Eu não fiz aqui, né? Mostrar o pecado para a igreja toda. Se não quiser, é expulso da comunidade. Era assim que eles faziam. Ah, padre, isso é muito radical. Pois bem, escreva para o Mateus, ele está lá no céu. Escreva uma carta para ele dizendo que é muito radical, né? Em verdade vos digo. Então, a primeira parte é isso. Ele explicou como fazer. Aqui ele entra já em outro assunto, que ele já tinha dito a Pedro, 16, em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, né? Sobre essa pedra, aqui ele vai repetir. Em verdade, vos digo, cada vez Jesus fala em verdade, está falando que ele ouviu do Pai, é uma revelação. Tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. O que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. O que é desligado na terra, será desligado no céu. A igreja interpreta isso de duas maneiras. O perdão ou o não perdão. Primeiro, a pessoa vem confessar, está arrependido, promete não pecar mais, cumpre a penitência, pronto. Se o padre disser está perdoado, está perdoado, né? Outra, e se o padre disser não está perdoado, não está perdoado. Se ela não estiver arrependida, não tem confissão. Padre, eu fiz isso, vou fazer de novo. Não pode se levantar e ir para casa. Nem confissão é. E outra coisa que eu preciso dizer, porque às vezes vocês não sabem, é bom saber. O segredo de confissão não é só do padre, não. É do padre e de quem fala o pecado, viu? E tem muita gente que se levanta da confissão e vai contar o que aconteceu. Você está incorrendo em um pecado gravíssimo. Porque o segredo da confissão está no Código de Direito Canônico. É do padre e da pessoa. Eu não sabia, mas agora sabe. Se contar, só o bispo perdoa. Ninguém pode revelar segredo de confissão, não. Nem o padre, nem a pessoa. Então, se a pessoa vem, está arrependido, o padre perdoa, promete não pecar e cumpre a penitência, perdoado. Se não está arrependido, nem confissão é. Nem confissão é. Certo? E se não cumprir a penitência, precisa cumprir. Se você esquecer, né, fala com o padre depois, ou melhor falar com o padre depois. Ou a penitência que você acha que se você confessa com frequência, você acha que o padre vai dar aquela penitência, você cumpre, mas quando voltar, sempre é bom falar com o padre e perguntar qual era a penitência. O pecado só é perdoado quando cumprir a penitência. Isso é um caso. Outro caso é excomunhão. E revelar segredo de confissão é excomunhão. Seja o padre, seja a pessoa que confessou, viu? Vê que uma coisa é séria. E as pessoas pensam que é só o padre, que não pode, você também não pode, não. Coisa muito séria a confissão. A outra é exatamente o excomunhão, colocar uma pessoa para fora da igreja. Aquela pessoa que a igreja considera excomungado, está excomungado. Se não considerar, não está excomungado. Aquela pessoa que a igreja considera um herege, é herege. Fora da comunhão com a igreja. Então é muito séria essa questão da igreja católica, que hoje não está sendo levada com seriedade, né?
Confissão é uma coisa muito séria, não pode ser revelado de jeito nenhum, nem pelo padre, nem pelo penitente. E a questão da excomunhão, da heresia, tudo isso é muito sério. A pessoa morrer excomungada, né? Terceira coisa, então, primeira coisa é como tratar com a pessoa que peca, né? A segunda coisa é essa, de desligar. A terceira, Jesus diz: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido. Certamente é uma coisa boa, né? Não vai se reunir aqui para soltar uma bomba bem acolá, aí não, né? É uma coisa boa, e no nome de Jesus. E certamente se Deus quiser dar, né? Sempre é se Deus quiser dar, porque é Deus que sabe o que é bom. Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus: Senhor, o que eu faço para ser bom? Jesus disse: na hora, só Deus é bom. Então só Deus sabe o que é bom, só Ele é bom. Eu posso pedir com 2, 3, mas Deus dá se quiser. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o nome de Jesus é o próprio Jesus. O nome representa a pessoa. Eu estou ali no meio deles. Então, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Jesus está. Então, nós somos mais do que 2 ou 3 aqui. Jesus está presente, principalmente na missa, que é o maior dom que Ele nos deu, foi a missa. Se a gente soubesse, todo o nosso dia era pensando na missa. Toda a nossa vida era pensando na missa. Mas eu muitas vezes não vejo isso, né? Não vejo que às vezes na hora do evangelho, o evangelho faz parte, né? Ou da homilia, a pessoa se levanta, vai para aqui, para lá. Eu não entendo não, porque na hora mesmo para prestar atenção, ela se dispersa. Aí eu não entendo, né? Pois bem, aí tem a leitura do Deuteronômio, a primeira leitura. Falando de quem? Moisés. Moisés é o grande profeta do Antigo Testamento. Profeta, legislador, é ele, né? Todos esses personagens importantes são profetas. Até os livros que nós chamamos de históricos no Antigo Testamento são livros proféticos para Israel. Moisés sobe, está chegando a hora dele morrer, né? Subiu nessas estepes de Moabe, é uma região que fica a sudeste de Israel, ao cume desse Fasga, de fronte de Jericó, aquela cidade que Jesus curou o cego. O Senhor mostrou para ele todo o país, né? Galaade até Dan, Neftali, Efraim, Manassés, Yehudá, Judá, o mar ocidental, Negeb, a região do vale de Jericó, onde estava Sodoma e Gomorra também, a cidade das palmeiras até Segol. Mandou ele ver todo o território. E diz: esse território é teu, do povo de Israel. Diz por quê? Porque ele vai morrer, não vai entrar não. Não vai entrar na terra prometida não. Não está claro por que ele não entrou não. Não está muito claro na leitura do Êxodo e do Deuteronômio. Números não está claro. O povo se revolta contra o Senhor, pede água, pede comida. Moisés, em um momento, intercede pelo povo, em outro momento, fica com raiva, mas não está claro por que ele não entrou. Se ele ficou a favor do povo e contra o Senhor, não está muito claro na leitura, pode ler. Aí o Senhor então diz: ele não vai entrar na terra. Eis aí a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu essa terra a Israel mesmo. Abraão, em primeiro lugar, Abraão não era nem judeu. Abraão nasceu em Ur da Caldeia, onde hoje é o Iraque. De lá Deus leva ele para o norte, desce com ele e diz que a terra vai ser dele. Daí nasce o Isaque, Jacó, 12 tribos, não sei o que, Judá, e promete a terra. Israel nunca conquistou essa terra, até hoje. Está tendo guerra lá? Em quase 4.000 anos de história, eles nunca conquistaram a terra. Davi conquistou um pedaço da terra, Salomão também, mas essa terra toda aqui, até hoje, nunca foi conquistada. Só para ter uma ideia. E hoje nem adianta conquistar, porque Deus faz uma nova aliança com o sangue de Cristo, não é mais a antiga aliança. Então essa terra que eles estão brigando aí não tem mais nenhum sentido.
e faz uma nova aliança, porque eles pecaram. Pecado de idolatria, né? Eu a darei à tua descendência, mas Deus faz Moisés ver, né? Eu darei essa terra à tua descendência, tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. Ele não entra na terra prometida. Aí Moisés morre ali nessa terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. É sepultado no vale, nessa terra de Moabe, tal. Ninguém sabe o local da sepultura, não. A explicação que se dá é que, se soubesse, eles iam idolatrar. E provavelmente, porque esse povo idolatra tudo. Como hoje em dia, tem muita idolatria, né? Macumba, espiritismo, não sei o que, tudo idolatria. Idolatra pessoa, idolatra coisa, animal, tudo. Idolatra o carro, idolatra tudo, né? Ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Deuteronômio 34:6. Ninguém sabe onde está enterrado Moisés. Se sabe que Elias ascendeu ao céu. Elias foi arrebatado? Não ascendeu, foi arrebatado mais ou menos nessa região, porque tem uma aproximação narrativa entre Elias e Moisés no Antigo Testamento. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos, sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor tinha esmorecido. Aí os filhos de Israel choram Moisés, né, lá no local de Moab, durante 30 dias, missa de 30 dias, né, de um mês, né? A igreja continua um pouco essa tradição, até que terminou o luto por Moisés, né? Quem é que sucede Moisés? Josué. É ele que vai entrar na terra prometida. A palavra Josué em hebraico, Yehoshua, é a mesma de Jesus, Yeshua. Dá até para perceber pelo som. Yehoshua, Yeshua, Yehoshua, Yeshua, é a mesma raiz, quer dizer, Deus salva. Ele vai entrar na terra, atravessando o Jordão. Jesus vai ser batizado no Jordão. A ele é prometida a terra, Jesus dá uma nova terra. Então Josué é a figura de Jesus no Antigo Testamento. Moisés também é, segundo Mateus, né? Mas tem muita semelhança entre Jesus e Josué. E nesse Josué vem o espírito de sabedoria, né? O Antigo Testamento não fala do Espírito Santo claramente, escrevendo sobre isso, porque o Antigo Testamento não tem a plenitude da revelação, quem tem é o Novo. Mas algumas coisas eles falam: espírito, vento, sopro, isso, rua, né? Esse espírito de sabedoria certamente vem de Deus, é o Espírito Santo, só que eles não sabem, por não saber eles não falam, né? E como é que vem esse espírito? Pela imposição das mãos. Mesma coisa no livro dos Atos, os apóstolos impõem as mãos. Paulo, quando se converte, Ananias vem e impõe as mãos sobre Paulo. Então esse rito da imposição das mãos para receber o Espírito vem do Antigo Testamento. Aí volta a dizer, o Antigo não tem a plenitude da revelação, nem eles sabiam que era o Espírito Santo. E quando Moisés impõe as mãos, significa que Josué tem autoridade, e a partir daí os filhos de Israel vão obedecer a Josué. Obedecer mais ou menos, na verdade não obedecem plenamente. Vão pecar de idolatria terrivelmente, vão para o exílio por isso, né? Os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não agiram não, agiram mais ou menos. E nem conquistaram a terra, o Senhor mandou conquistar, até hoje não foi conquistado. Em Israel nunca mais houve um profeta como Moisés. Houve não, Moisés é o grande personagem. Depois de Deus é ele, no Antigo é. A quem o Senhor conhecesse face a face. Ninguém vê a Deus face a face, aqui é uma expressão. E que você estiver vendo Deus face a face, você não está aqui não, você está, ainda bem, né? Você está no céu, né? É uma grande graça. Quanto aos sinais e prodígios, através de Moisés, Deus tirou Israel do Egito, né? 10 prodígios. O último matou o filho do faraó, né? E matou todos os primogênitos do Egito. O sinal de Deus também tem a morte dos primogênitos. Preste bem atenção. Que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, seus servidores e todo o seu país. Também a mão poderosa de Moisés, é ele que com o bastão, bastão, tocou o mar abriu, né? Tem duas versões sobre o mar vermelho.
Uma que se formaram 2 paredes d'água, né, que vocês viram no filme aí, né? Se eu perguntar como é que o mar abriu, Moisés jogou o bastão, se formou 2 muralhas d'água, eles partiram. Essa aí é uma versão, tem 2 versões na Bíblia. A outra é que Deus soprou um vento e o vento secou o mar. Essa eu não conheci não, é só ler. Se você não ler, você não vai conhecer mesmo não. A tese de um professor meu do bíblico é sobre isso exatamente, né? Então, com mão poderosa, ele fez terríveis prodígios no Egito, certamente. Também, quando o povo pediu água, bateu numa rocha, saiu água. Que Moisés fez à vista de todo Israel. Então, Moisés é o grande profeta, figura de Jesus, né? Como Josué também é. Mas preste bem atenção, porque Deus fez toda uma promessa para esse povo, prometeu a terra, prometeu tudo. O povo não cumpriu não, os mandamentos. Resultado, falei no início, até hoje não conquistaram a terra. Culpa de quem? Do povo. Deus tinha prometido. E agora não conquista mais não, porque a aliança é outra. Então, o pecado da idolatria conduziu Israel para o exílio. De 4.000 anos de história de Israel, 3.800 eles passaram no exílio, ou em guerra, por causa do pecado. Então preste bem atenção à questão do pecado, né? Que hoje tem muito. Deus promete a cada um. Promete a graça, a vida, a vitória, a ressurreição. Mas se pecar, pode perder. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado em vossa Mãe Maria Santíssima.